bem-vindos ao nosso 9º episódio do ProLarcast. Eu sou a Gabriela Araújo, diretora de vendas da Prolar Netmóveis. E eu sou Ana Luísa Araújo, diretora de locação da Prolar Netmóveis. E este é um podcast feito por quem vive o mercado imobiliário na pele. Nosso objetivo? Transformar o mercado em 1% melhor todos os dias. E esse podcast é oferecido pela Vandesp, um parceiro ideal para impulsionar suas vendas imobiliárias, com agilidade, alta performance e com atendimento personalizado. A Vandesp aprova o crédito de seus clientes rapidamente e cuida de todo o financiamento, permitindo que você foque em novos negócios e se destaque no mercado imobiliário. E pela QH4, especialista em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para imobiliárias, com estratégias personalizadas e conhecimento do mercado. A QH4 ajuda a aumentar suas vendas e presença digital, atraindo mais clientes para seus empreendimentos. QH4 Growth, parceiro da Prolar Netmóveis, pode ser a sua também. E hoje temos o prazer em receber Pablo Bueno, diretor e estrategista da 61 Imóveis e vice-presidente de inovação do Secov Distrito Federal. Formado em Publicidade pela Universidade de Brasília e com MBA em Marketing pela FGV. Pablo teve passagens significativas como diretor comercial da Rádio Executiva FM e diretor de marketing da Antares Engenharia, onde liderou mais de 8 empreendimentos. Atualmente é sócio da 61 Imóveis e palestrante sobre estratégias de captação no mercado imobiliário. Nos seus momentos livres, ele pratica jiu-jitsu e é torcedor do Galo e, acima de tudo, adora brincar com seu filho. Seja bem-vindo, Pablo. Estamos ansiosos aí para nossa conversa. Oi, gente, muito obrigado. Uma maravilha estar aqui desde que vocês lançaram. Eu já tenho assistido todos os episódios. Legal. Ansioso para ver o 8º do Rodrigo Werneck, que eu sei que ele gravou ontem. Né? E parabéns pela iniciativa, cara, muito legal. A Prolar, eu tenho um carinho imenso, porque... eu não sei se foi antes da pandemia, eu acho que 2019. Eu acho que foi um pouco antes. Foi antes. A gente fez uma visita e eu não conhecia o Vinícius ainda e ele me recebeu super bem, passou um dia comigo mostrando toda a estrutura da Prolar, a estrutura do atendimento aos leads, e foi uma aula para a 61 e muita coisa do que eu vi naquele dia influenciou o resultado que a 61 tem hoje. Então eu tenho uma gratidão imensa para a Prolar, em especial pelo Vinícius, porque ele recebeu um cara só curioso aqui e foi assim de uma gentileza absurda comigo. Então é muito, muito legal estar gravando esse podcast com vocês. E é recíproco, viu? Porque a gente acompanha assim de perto o crescimento da 61 e nesses últimos anos, principalmente, ver o avanço rápido que vocês estão tomando, pode ter certeza que o carinho aí é recíproco. Legal. É verdade. E Pablo, como que você começou no mercado imobiliário? O que motivou a criação da 61? Cara, a história é mais ou menos longa. Eu era diretor comercial da Rádio Executiva, uma rádio que existia em Brasília um tempo atrás. Novo, eu tinha acho que 22 ou 23 anos, e trabalhei, depois eu saí dessa rádio, fui trabalhar até não coloquei isso, fui trabalhar numa agência de marketing político, que a minha história era marketing e tal, e eu tinha um grande amigo, e esse grande amigo virou diretor comercial da Antares Engenharia, que era uma incorporadora grande de Brasília, e ele me convidou para assumir a área de marketing. Então assim, eu fui como marketing, eu não sabia absolutamente nada de mercado imobiliário, meu trabalho era fazer os lançamentos imobiliários, cuidar de toda a parte estratégica de marketing e também comercial. E aí eu fui aprendendo, entendendo isso. Fiz vários lançamentos em Brasília pela Antares. E aí um belo dia eu descobri que os corretores ganhavam 6, 7 vezes o que eu ganhava como marketing. Eu falei, cara, eu tô ensinando os caras a venderem. E eu não tô ganhando dinheiro, não. Um beijo, um abraço. Aí, depois eu saí da Antares, trabalhei em outras incorporadoras. Em 2009, eu falei, não, chega. Comecei a vender. E foi uma coisa, assim, gente, estratosférica a mudança. Eu tinha um Uno, no meio de 2009. No final de 2009 eu já estava com o Mini Cooper, assim, a mudança de padrão de vida foi absurda. Mas isso ainda trabalhando naquela incorporadora. Aí eu trabalhei, mas como corretor de lançamento. Aí eu saí da incorporadora, fui trabalhar e aí eu comecei a trabalhar em imobiliária como corretor, porque eu vi que a corretagem dava muito dinheiro. E isso me impressionou, porque eu tenho uma formação acadêmica, né, até interessante, e eu lembro que eu comecei a vender imóvel, meu pai me chamou, né, falou assim, filho, você não fez isso tudo pra virar corretor, né? Cara, aí eu olhei pra cara dele, foi um momento muito importante, isso eu falei, que meu pai é médico, né? Eu falei, pai, eu uso tudo o que eu estudei e o que eu aprendi na profissão. Então, assim, a profissão não é simples, se eu tô usando tudo que eu aprendi
para poder ser um bom corretor, Sim. eu não sou bom demais para a profissão. Ao contrário, eu tenho muito o que aprender ainda nessa profissão. E aquele momento foi um momento que meio que me deu uma luz, assim, que eu falei, cara, se fala muito da profissão de corretor, na minha visão, porque infelizmente a barreira de entrada é muito baixa. Sim. Então entram vários profissionais que são ruins, pessoas que não têm um nível acadêmico, um nível intelectual para participarem da profissão. Mas a profissão em si, além de socialmente muito importante, ela é extremamente complexa. Então, aquele dia, naquela discussão, naquela conversa com meu pai, a ficha caiu. E eu falo desse dia, porque isso foi no final de 2009, que foi quando eu me aceitei corretor. Falei, cara, essa é a minha profissão. A partir daquele dia, toda vez que eu assinava a profissão, eu passei a assinar corretor. Porque às vezes eu assinava publicitário, às vezes eu assinava alguma coisa. Porque ainda tinha aquela sensação como se fosse uma coisa, como se eu tivesse descido na carreira. Saí de diretor de marketing para corretor. Naquele dia eu entendi, não, que eu subi na carreira. É Bacana. E aí eu comecei. E é o orgulho da profissão, né, Pablo? É bater no peito e falar, o que você é? Eu sou corretor. Tem gente que tem vergonha de admitir que é corretor como se fosse uma profissão que não é digna, né? Mas é porque as pessoas, as pessoas no geral, a sociedade geral, não tem noção a complexidade que é a transação imobiliária. As pessoas só descobrem quando fazem uma transação e dá errado. Aí elas descobrem o tamanho da dor de cabeça que pode ser. Então, eu até às vezes converso muito no Cresce em Brasília, que eles falam assim, não, negócio seguro só com corretor. Eu falo assim, não, brother, porque a maioria dos corretores que eu vejo não vão fazer um negócio seguro, porque eles não têm capacidade técnica para isso. Infelizmente, como a barreira de entrada na profissão é muito baixa, existem muitos profissionais que não têm capacidade de efetuar corretamente a profissão. E por conta desses profissionais, a imagem social da profissão ficou desgastada. Imagina o direito sem a prova da OAB. O que seria da advocacia? É isso que a gente vive. Só que a profissão em si, ela é extremamente complexa. E o papel social do corretor é muito importante, mas do bom corretor. O cara que vai entender tudo sobre a parte técnico-burocrática, jurídica, além de toda a questão de ajudar a pessoa a encontrar o lar dela, que é um processo de curadoria aí que a pessoa tem que ter um domínio, uma especialização muito grande. Então, quando a ficha caiu, que era isso a profissão, eu falei, cara, é isso que eu quero da vida. Então, a partir de então, eu trabalhei em algumas imobiliárias, fui sócio de uma outra imobiliária, aí saí da sociedade e em 2013 eu abri a 61, já com uma visão bem diferente, acumulada de tudo que eu percebi de 2006 até 2013, que eu falei, cara, não quero por aqui. Tudo que eu vi que não funcionava, então aí eu criei a 61 com uma visão bem diferente, e graças a Deus, ela matando um leão por dia, mas ela vem conseguindo evoluir, graças a Deus. Que bacana. Ô, Pablo, você é de Brasília, então a história de Brasília pra você nasceu lá, né? Apesar de seus pais, seu pai mineiro e sua mãe gaúcha. Isso. A história de Brasília pra você deve ser óbvia, mas muito das pessoas que escutam a gente são de BH e Minas Gerais. Conta pra gente, que eu acho fantástica, um pouco assim, resumindo a história de Brasília, desde a fundação e a cidade planejada, né? Você sabe que a história de Brasília passa pelos corretores de imóveis, né? Ah, é? Inclusive, uma das frases mais marcantes do Juscelino Kubitschek é agradecendo os corretores de imóvel que venderam o nada para várias pessoas. Brasília era um nada, era um cerrado, para várias pessoas, para poder a cidade ser construída. Então tem uma frase do Juscelino Kubitschek em agradecimento, Que legal. né? E Brasília, ela é uma cidade que nasceu para ser um centro administrativo. Ela não era para passar, se eu não me engano, de 500 mil habitantes, né? A parte tombada dela, organizada. E Brasília não ia ter eleição para governador. Brasília era uma cidade que o gestor da cidade era indicado pelo governo, pelo presidente da República. E eu não vou lembrar o certo de qual, 90 e alguma coisa, que passou a ter eleição. E isso mudou a característica da cidade inteira. A cidade que ia ser só administrativa, como começou a ter eleição, você precisou ter voto. E aí começaram a criar vários mecanismos de doação de terra e tal, para atrair pessoas para a cidade. Então Brasília, que era uma cidade para ter 500 mil, 600 mil habitantes, hoje tem 3 milhões e 300 mil pessoas. Uau. E até se misturou, que hoje a gente não sabe muito bem se Brasília é o Distrito Federal, se Brasília é uma cidade dentro do Distrito Federal, sabe? Tem uma dúvida, às vezes a gente se refere
as outras cidades que tem como bairros, às vezes como região administrativa, às vezes como antigamente se falava cidade satélite, né? Mas Brasília tem uma peculiaridade interessante, porque a cidade ela é tombada, e para o mercado imobiliário isso é muito relevante. Por quê? Imagina que a maior empresa da cidade é o governo federal. Não tem nenhuma perspectiva que essa empresa vai sair de onde ela é. Então a cidade ela não tem uma mobilidade urbanística muito grande. Ou seja, a região que hoje é a mais valorizada, daqui a 30 anos vai continuar sendo a mais valorizada. Daqui a 70 anos vai continuar sendo a região mais valorizada. Sabe aquele dinamismo que você tem em uma cidade, que o centro era o lugar mais valorizado, depois o centro fica decadente e a questão muda? A maioria das cidades, né? Isso é normal. Brasília isso não acontece, porque o Congresso, toda a parte do governamental fica no meio da cidade, e as pessoas mais ricas e poderosas moram perto, trabalham ou fazem negócios com essa empresa, que é o governo federal. Então elas querem morar perto do trabalho. Então toda a região ao redor do Congresso, né? Sempre vai ser a mais valorizada. Sempre vai ser a mais Porque ele não vai valorizada. sair de lá. E aí o que acontece? E é tombada. E você não pode mais fazer mais unidades. Eu não posso derrubar 4 casas e fazer um prédio. Então a gente tem toda a região central do plano piloto, que são os bairros de Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste, tombados. Você não pode fazer prédio acima de 6 andares, você não pode derrubar uma casa e fazer um prédio. Então, a oferta de imóveis, ela é finita. Então, eu tenho muito mais demanda de gente querendo vir do que necessariamente imóveis para vender. Aí reflete o preço. Reflete no preço. E é uma das teorias que eu defendo sobre Brasília, que normalmente o imóvel, ele valoriza a inflação um pouco mais. Vai chegar um momento que o centro de Brasília vai descolar da inflação, vai ter uma valorização muito superior. Tanto é que a gente tem vários clientes que estão fazendo, clientes investidores, que a estratégia deles não é comprar e revender, comprar, reformar e revender, é comprar, reformar e alugar para construir um patrimônio de longo prazo apostando nessa valorização que Brasília tende a ter por essa questão urbanística. Então é uma cidade que para o mercado imobiliário ela é muito distinta. E ela tem um outro ponto muito curioso. A logística é muito fácil em Brasília. Para vocês terem uma ideia, eu moro a mais ou menos 18 quilômetros da escola do meu filho. E eu levo 20 minutos para levar ele para a escola. Que isso? Aqui em BH a gente faz o quê? Não existe isso em nenhuma cidade do Brasil. Não. É a única cidade grande que você tem essa logística. Mas você tá falando que é porque não tem trânsito ou é porque é bem organizado? É o conjunto. Não é que não tem trânsito. A região central de Brasília, que é o plano piloto, realmente o trânsito é muito fácil, nem se compara com outras cidades. Nas regiões mais afastadas, o trânsito para você vir para Brasília e sair de Brasília, sim, existe, e ele é complexo. Mas o que acontece no nosso mercado? Normalmente um corretor de imóveis em São Paulo, provavelmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ele vai atuar num raio de 1,5 km, talvez 2, por uma questão de locomoção. Ele não consegue mostrar um imóvel. Eu vou falar dos bairros aqui. Sei lá, em Nova Lima, e sair de lá e mostrar um bairro Califórnia, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer isso, é inviável. Né? Então ele acaba trabalhando naturalmente segmentado em uma região. Certo. Isso é normal em quase todo o mercado. Em Brasília, não. Em Brasília, o corretor atua num raio de 30 quilômetros. Vocês terem ideia, a sede da MEUM fica na Asa Sul. A gente vende imóvel no Lago Norte, que está a 20 e poucos quilômetros, dependendo da situação. E isso cria um dinamismo diferente. Mas isso impacta de alguma forma na questão até do nicho, que foi até um assunto que a gente falou muito no podcast com o Rodrigo, né? Que é algo que ele defende muito. Como que isso funciona na questão dos benefícios de ser nichado? Então, ele cria uma coisa que ser nichado em Brasília não é natural. Então, o que acontece? Como eu posso vender a cidade inteira, porque eu consigo me locomover pela cidade inteira, por que eu não vou captar um imóvel em Nova Lima? Por que eu não vou captar um imóvel no Califórnia? A região do Mineirão é Pampulha, né? Pampulha. Na região Pampulha. É como se eu pudesse ter esse imóvel captado em todas essas regiões e mostrar imóveis nessas regiões no mesmo dia. Então, o que acontece? É muito comum você ver em Instagram de corretor em Brasília, especialista no plano piloto em Águas Claras. Eu falo assim, cara, você está falando de 1 milhão de pessoas. Como assim você é especialista nisso tudo? Porque a pessoa consegue se locomover, então ela acaba conseguindo vender de tudo, o que é completamente ineficiente. E aí entra uma coisa que eu converso muito isso com o Rodrigo. O Rodrigo é o meu guru, digamos assim. Para mim ele é o cara mais... é o líder intelectual do mercado imobiliário, na minha opinião, né, a cúpula como um todo.
Que é o seguinte, e isso foi o maior diferencial da 61 para o crescimento da 61, atuar nichado. Porque qual é a lógica? Porque em Brasília já não é natural atuar nichado. Numa cidade como Belo Horizonte, Rio, é natural, porque você não consegue sair dali. Então, beleza, você vai atuar num raio, mas você vai pegar todos os perfis de imóveis que tem naquele raio que você está atuando. Sim. Então, em Brasília você não tem o raio, então não é natural fazer isso. E o que a gente começou a perceber? O mercado quase como um todo, ele entra na lógica do cliente do imóvel. Então eu captei um imóvel, sei lá, um imóvel de 2 milhões. Vou fazer mídia, que vai me gerar um cliente para comprar esse imóvel. E esse corretor tem esse imóvel de 2 milhões, mas tem um de 1 milhão também, que ele vai fazer o mesmo processo, gerar o cliente para comprar. Se esse cliente não gostar do imóvel de 1 milhão, ele não consegue levar para o de 2, não é o mesmo cliente. Então a gente trabalha muito gerando cliente para um imóvel específico. E aí o corretor mostra aquele mesmo imóvel para vários clientes, vai vender para um dos clientes, só que todos os outros, ele provavelmente não vai ter um imóvel para levar esse cliente. Uhum. Quando você trabalha com a lógica do cliente pro nicho mercadológico, a coisa muda totalmente de figura. Então, vou dar um exemplo. Apartamentos entre 2 milhões a 3 milhões em Brasília, tá? Na Asa Sul. Tem 62 à venda em média. Então, é um nicho de mercado que existem 72 ofertas, em média, existentes. Se eu faço meu esforço de captação apenas nesses 62 imóveis e eu capto 12, eu vou ter 20% de participação naquele mercado. E aí o que acontece? Qualquer imóvel dos que eu tenho que gerar um cliente, esse cliente não é desse imóvel, esse cliente serve para todos esses imóveis. Então eu acabo fazendo muito mais visitas com o mesmo cliente. Dependo muito menos da sorte do cliente entrar no imóvel e gostar. Porque se o cliente não gostar do imóvel, não tem o que eu faça. É. E aí, o que acontece? Eu acabo desenvolvendo um conhecimento muito maior. Porque o meu conhecimento não é só que eu estou especializando no bairro da Asa Sul. Uhum. No bairro da Asa Sul, em apartamentos entre 2 a 3 milhões. Com o tempo, eu vou conhecer todos os prédios desse perfil. E vou conhecer as plantas, vou conhecer as características. Quando eu levar um cliente para uma visita desse perfil, e ele falar, não, gostei do prédio, mas eu achei a suíte pequena. Opa, aquele outro, eu já sei para qual que eu vou levar. Então eu encurto a jornada de compra, porque a minha curadoria fica maior, fica melhor. Aumenta a qualidade, né? Diminui a quantidade. Sim, só que meu volume de vendas aumenta absurdo. Para dar um dado real, a gente teve, aliás, minto, é desse nicho mesmo. Nos primeiros 5 meses do ano, a 61 tinha 22 imóveis nesse nicho, de 2 a 3 milhões. Esse nicho, nesse período, gerou acho que 80 clientes pra gente, e foram feitas 8 vendas, só desse nicho. Ou seja, falou assim, peraí, um nicho de 62 imóveis geraram, foram 8 vendas, se eu não me engano, 19 ou 20 milhões de VGV, em 5 meses. 2 corretores. Que eram que atuavam nesse nicho. Que legal. Fizeram em 5 meses. Então o resultado individual dos corretores aumenta demais. E o cara acha que eu estou restringindo. Não estou restringindo. Eu estou deixando ele um líder incontesto naquele mercado, porque ele vai dominar. E o que acontece? Eu tenho lá 20 imóveis gerando cliente para esse nicho. Quando um imóvel novo desse nicho entra, eu não preciso nem fazer mídia, porque eu já tenho os clientes para comprar. Uhum. Então sabe aquela coisa vendida em 1 semana, vendida em 2? Acontece muito. Não porque o mercado está aquecido, mas porque todos os clientes que estão procurando imóvel naquele nicho estão comigo. E você vira, o corretor, no caso, vira referência, né? Vira. Então, assim, eu conheço o corretor que atua, todo apartamento desse prédio que entra é com aquele corretor, porque geralmente o nicho é o mesmo, né? Sim. E aí você vai virando referência no seu mercado. E aí tem uma coisa interessante, que essa estratégia nichada, ela muda muito a relação da imobiliária com o corretor. Sim. Por quê? Porque o corretor, ele começa a ficar maior que a imobiliária, naquele nicho. Ele é a figura que a imagem principal, depois de 2 anos trabalhando nichado, ele se torna referência. Então a marca daquele corretor específico se torna maior que a imobiliária. Fica quase esse prédio, não é a 61 que vende, é o corretor que, exatamente, né, atua na 61. E aí muda, qual é a função da imobiliária? A função da imobiliária é ser a melhor prestadora de serviço do mundo pro corretor. Para que ele não queira sair da empresa, não porque ele não consegue ou porque ele não tem cliente,
Porque não faz sentido. Porque ele atuar sozinho, ele vai ter muito menos suporte e vai fazer menos negócios. É isso. Entendeu? É isso. Então, por exemplo, quando o cara tá fazendo uma venda por mês, é muito fácil resolver os pepinos que vão surgir dessa venda. Quando o cara começa a fazer 3, 4 vendas no mês, o volume de pepinos dispara. Se ele não tem uma estrutura para dar suporte, ele se perde. É. E aí a gente consegue ter corretores chegando em VGVs muito substanciais. E aí que entra a imobiliária, né? Você vai pra rua, faz o seu nicho e o resto a gente cuida aqui. O papel da imobiliária, no caso da minha da estratégia, Uhum. ele é, primeiro, estratégia. A definição da escolha do nicho, o direcionamento da atuação daquele corretor, como ele vai fazer para captar e tal. Porque assim, só falar atuar no nicho é uma coisa. Tem uma ação do dia a dia do gerente da imobiliária, do diretor comercial, fazendo com que o corretor execute. Porque só tem a gente atuando assim. Então todo o mercado quer pegar o corretor e fazer ele atuar de outra forma. Então precisa de uma gestão, nós todos somos seres humanos, a gente precisa desse suporte para poder seguir um caminho o qual a gente determinou. Eu até brinco que eu falo assim, cara, se uma pessoa está querendo emagrecer, ela precisa ir no nutricionista? Não, né? Fechar a boca. É meio óbvio, né? Assim, se eu quiser, eu sei que eu tenho que ir pra academia, eu sei que eu tenho que comer. Não. Por que a gente precisa do nutricionista, do personal trainer e tal? Porque a gente é ser humano, precisa que alguém direcione a gente, nos auxilie a seguir um caminho. Essa disciplina, ela é complicada. E fazer as coisas da forma correta, né? Às vezes você fecha a boca, fala assim, não, vou comer pouco. E eu sei que quando você vê, você não tá emagrecendo. Por quê? Você não tá comendo as coisas certas nas horas certas. E o papel da imobiliária é muito pegar o que ele tem, a percepção de estar fazendo e mostrar na prática o que tem sido feito, né? E o principal também é saber gerir a pessoa, né? E não é só fechar negócio. Muito. Essa é a menor parte, a parte mais fácil é essa. É saber realmente construir, pegar na mão ali, ajudar desde o início, principalmente aquele corretor que chega novo no mercado, que não tem essa experiência, né? Você sabe que assim, é muito engraçado que o corretor novo, que tem pouca experiência, e o que já está no mercado há muito tempo, vendendo 30, 40, 50 milhões ano, os dois precisam de gestão quase que da mesma forma. Por quê? O que já está experiente, eu preciso manter ele fazendo o que ele vem fazendo. Sim. E é muito humano, não, cara, pô, não quero ir pra rua tentar lá falar com o porteiro para pegar o número daquele apartamento, etc e tal. Então eu tenho que ficar motivando a pessoa para que ela continue seguindo aquilo. Eu brinco, eu tenho uma corretora, a Mazé, e ela atua no mercado da Zanotti. Ela é excelente no mercado da Zanotti. É óbvio que ela é muito boa em outros mercados também, né? Mas ela volta e meia capta na Zasul. Eu falo, mas o que você tá fazendo na Zasul? Para, não é pra você captar aqui, é pra captar só na Zanotti. Foca lá. E eu fico usando, brinco, eu uso muito a Mazé, mas é uma pessoa que eu adoro. Dói, né? Porque esse é um ponto. O nicho, a gente pode chamar ele de foco. Sim. Foco não é o que você escolhe fazer, é o que você escolhe não fazer. É isso. Então, né? Então, por exemplo, tem corretor lá que está no nicho de 1,5 milhão a 2 milhões na Zanorte. E aparece uma casa para ele de 6 milhões no Lago Sul, para ele captar, porque indicaram ele. Ele vai na casa, faz a captação junto de um colega, que esse colega, que é especialista naquela região, que vai receber os leads. Então, você convencer um cara que os leads da casa de 6 milhões não vão para ele, porque não faz sentido ir para ele, porque ele vai perder dinheiro se esses leads forem para ele, porque aí captar ele gasta 2 horas. Para vender essa casa, ele vai gastar umas 60. E vão ser 60 horas trabalhando fora do nicho dele, que ele não vai estar no nicho dele, que ele vai perder market share e, por consequência, perde lead e, por consequência, perde venda onde ele domina. Então é muito curioso que se você está no nicho de 1,5 milhão a 2 milhões, a casa de 6 te atrapalha. É verdade. Você tem que captar ela, você não vai abrir mão, mas você fica como captador, mas passa todos os leads para um colega. Porque justamente isso faz com que você atue focado. E o mais incrível é que os resultados vieram. Pra você ter ideia, falando um pouco de números, a gente começou com essa estratégia focada em 2017, que a gente começou muito. De 2003 a 2017, a 61 quebrou 2 vezes, e eu só fiz bobagem, eu tentei um bando de coisa que não funcionou. Eu posso dizer que você vai aprendendo com os erros. Em 2017 caiu a ficha dessa estratégia de atuar micronichado, né? E com limite de corretores. Não é quanto mais corretor, melhor. A 61 até... Quanto melhor o corretor, melhor. E até começo de... A gente tem 24, né? Começo de 23, eram 20 corretores. E não podia passar disso. Hoje vocês estão com quantos? Agora a gente está com 40. Dobrou. E o nosso projeto final, nosso projeto 2030 é chegar em 70. Mas
tem um limite de corretores por região. Então, por exemplo, na Asa Sul eu só posso ter 7. Na Asa Norte, só 7. O que a gente está fazendo não é pegar as áreas que a gente atuava e dividindo o bolo em mais pedaços. Sim. Nós estamos criando novos bolos, ou seja, áreas que a gente não atuava. Como, por exemplo, a região de Águas Claras. Agora a gente abriu uma filial lá para atuar naquela região, que a Luana é a gerente, uma menina, cara, incrível, está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, em 17, quando a gente começou essa estratégia, com 20, e a gente já tinha 20 corretores, a Meon vendeu 21 milhões no ano. Em 18 vendeu 51, em 19 74, em 20 130, em 21 162, em 22 174, em 23 273. Uau. E agora ontem a gente passou o ano passado. A gente já está em 275 milhões esse ano. E o ano ainda não acabou. Não acabou, então a gente vai, graças a Deus, né, passar da meta que a gente tinha, chegar pelo menos na meta que a gente tinha. Só que esse crescimento até o 273 foram com os mesmos 20, não com os mesmos 20 corretores, mas com a mesma quantidade de corretores. Mas com aumento de quê? Com aumento do volume de estoque construído de maneira inteligente. Sim. Essa foi a grande chave. E vamos falar um pouco desse estoque agora. Você tá rodando o Brasil ano passado mais ainda, né? Falando sobre essa temática captação. A Isso. gente já entendeu que o nicho foi o divisor de águas, mas pro corretor que tá ouvindo a gente aqui, seja de Brasília, de Minas Gerais, qual que é a chave aí para ele virar o mindset dele e prosperar na carreira? Olha, a frase que a gente usa muito na empresa que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a nossa estratégia é a seguinte: primeiro eu defini meu nicho de mercado. Escolhi uma faixa de preço, ou seja, afunilei um mercado para um volume de oferta aí de 100, 120 imóveis ofertados. Ou seja, meu nicho, eu vou ter uma quantidade de imóveis ofertados naquele nicho. E o processo, eu vou identificar os imóveis que estão à venda e vou fazer um marketing de conteúdo físico. Essa é a primeira parte. Como que seria Então o que a gente faz? A gente manda para casa desse cliente que está com o imóvel à venda conteúdos impressos, cartas. A gente tem um material, que infelizmente eu não trouxe, que é um bookzinho da Meon de apresentação da empresa, com uma carta do corretor se apresentando. Então a gente manda esse material para casa do cliente. Primeira coisa. E aí a gente tenta descobrir o telefone dele. Mandei o material, tento descobrir o telefone. Se eu descobrir o telefone, eu vou ligar para ele. E aí não é, eu sou o Pablo, corretor de imóveis. Ô Gabi, tudo bom? Eu sou o Pablo, corretor de imóveis, que deixei o material para você. Você recebeu? Entendi. Você Já já eu sou outra pessoa, eu já saí daquele limbo, eu já tô aqui. Você já saiu daquilo que todo mundo faz e já começou a... E aí eu já falo pro cara assim, recebi. Pô, se você recebeu, então você viu que eu sou especialista na Asa Norte entre 1,5 milhão a 2 milhões. Por conta disso, eu tenho diversos clientes no perfil do seu imóvel. Eu quero visitar o seu imóvel para ver se ele atende algum dos meus clientes e para te apresentar meu modelo de trabalho. Só que aí é o seguinte, isso foi o primeiro material. Eu posso conseguir ligar ou não conseguir. Passam 15 dias, eu mando uma carta para ele, com algum conteúdo sobre o mercado imobiliário. Ligo de novo. Passa mais 15 dias, eu mando outra carta com estudo de mercado. Passa 15 dias, eu mando outra carta. Passa mais 15 dias, outra carta. Quando você fala eu mando, eu sei que a imobiliária produz o livro. Mas quem fica com esse Quem fica papel... mandando é o corretor. O corretor que vai no correio mandar. Tá. Porque o que acontece? Eu não falei que o nicho tem lá, sei lá, 110 imóveis no meu nicho? Sim. Depois de uns 3 meses, os 110 imóveis vão estar recebendo uma carta minha a cada 15 dias. Independente se você sabe se esse imóvel tá vendendo ou não. Não, os que estão vendendo. São tá. os que eu sei que estão vendendo. Entendi. Que eu fico identificando os imóveis que estão à venda. Tá. Fico mandando esse material e ligando para tentar captar. Uhum. E aí o que acontece? Normalmente, quando eu entrego o primeiro caderno, né, o primeiro material, o cara, não, já estou vendendo, não precisa não. Aí eu mando uma carta com 15 dias. Mais uma carta com 30. Outra carta com 45. Outra carta com 60. Nesses 2 meses o imóvel do cara não vendeu. O corretor ou os corretores que já captaram o imóvel dele não deram atenção para ele. Ele falou, cara, vou deixar com esse cara agora. É. Então, tem muitas captações que a gente faz depois de 3 meses tentando, depois de 4 meses tentando. Entendi. Só que aí a gente tenta com muito foco nesse nicho mercadológico. Então, olha só, é algo que qualquer um consegue fazer. Porque mesmo que, poxa, mas eu não tenho um caderninho bonito. Faz uma carta à mão se apresentando e manda para a pessoa. Funciona um absurdo, ninguém mais recebe carta. Ninguém mais recebe, então a pessoa gosta daquilo. E aí você tá lá, recebeu uma carta, ligou pra pessoa, passa 15 dias outra carta, recebe outra ligação, 15 dias outra carta, outra ligação. Fala, cara,
essa pessoa aqui com ela. Entendeu? Então, a ação de captação, ela é simples. Ela é difícil de fazer. Por quê? Porque precisa de uma força de vontade muito grande, precisa de uma organização muito grande para você ter 100% do seu nicho recebendo o seu material gráfico. Legal. Então, disso. E aí, Dedicar tempo, né? Porque, querendo ou não, isso... só que, cara, o lead, essa é outra coisa que a gente defende muito lá na empresa. O cliente, o lead, é muito legal em palestras, várias vezes eu falo pra galera, gente, por favor, me contem aí de onde é que tá vindo o lead de vocês. Aí vem, Instagram, no portal tal, pá. Aí eu falo assim, não. O lead de vocês vem do imóvel que vocês têm. O meio, o veículo que trouxe o lead, beleza, tem vários, mas se você não tem o imóvel, você não vai ter o cliente. Então a gente está preocupado com o cliente comprador. Não, a gente tem que estar preocupado com o cliente vendedor. Porque eu tendo imóvel, esse imóvel vai me gerar o cliente comprador. E se eu tenho vários imóveis parecidos, esses imóveis em conjunto vão me gerar o mesmo perfil do cliente. E com o mesmo perfil eu vendo todos esses imóveis. E aí eu consigo ter uma efetividade muito grande. Sim. Só que para eu captar assim, eu tenho que fazer um trabalho focado em captação. Então esse trabalho é dividido em 3 partes. Primeira parte é eu mandar material gráfico para casa do cliente. Segunda parte é eu entrar em contato com ele para poder fazer ele me receber. Aí eu vou para a terceira parte, que é quando ele me recebe. Essa terceira parte é muito curioso. Se você vai em vários treinamentos que tem, se fala muito de script, né, de venda, etc. E tal. Só que só se treina a visita pro comprador. E aí você para analisar, que foi o que a gente percebeu. O corretor, na prática, a gente vende um serviço. A gente ganha dinheiro quando a gente executa o nosso serviço. Mas o proprietário contrata a gente para ajudar ele na comercialização do imóvel dele. Então, o nosso serviço é o serviço de comercialização imobiliária. Quem me contrata? O proprietário. O comprador pode me contratar também, é mais raro no Brasil, por isso que eu não tenho nem considerando tanto isso. Então, o proprietário me contrata para eu executar um serviço. Então, a minha venda é para o proprietário. Eu realizo a minha venda quando o proprietário me contrata. Significa, eu, Pablo, vendi meu serviço de corretagem para a proprietária Ana. Agora, para eu ganhar dinheiro na venda desse meu serviço, eu tenho que executar ele. Então, pelo sucesso da execução do meu serviço, que eu ganho dinheiro, que eu sou remunerado. Mas a minha venda é quando eu te convenço a você deixar seu imóvel comigo. Olha, então, se a minha venda é isso, como é que eu não treino isso? Isso é muito pouco treinado. O que eu vou falar quando chego na casa do cliente proprietário? Cara, o que você tá falando agora é tão óbvio, mas que ninguém faz. A gente pega na mão do cliente, e eu falo isso incluindo a gente também, lá na Prolar. A gente pega na mão do comprador, faz 1 milhão de visitas, precisa acompanhar ele 2 anos, você fica, e você não dedica o mesmo tempo A captação que você fez ali. o cara que tá te contratando. É isso, é ele que paga a nossa comissão no final do mês. E você sabe o que é interessante? Essa estratégia aqui, ano passado eu dei curso sobre essa estratégia, dei palestra, inclusive para concorrentes da 61. Né? E aí o pessoal da empresa ficou, você tá maluco? Você tá falando que tem concorrentes, toda a tua estratégia e tal. Eu falei, cara, saber a estratégia é uma coisa, executar é outra. A gente tem um trabalho absurdo para fazer essa estratégia acontecer, porque executar ela é muito difícil. Porque ela precisa de resiliência, ela precisa, desculpa, de organização. Para eu saber que essa semana eu tenho que mandar carta para 20 e poucos apartamentos, semana que vem eu tenho que mandar outra carta para não sei quantos. E o trabalho, né? Eu tenho que ligar, eu tenho que descobrir esses apartamentos, eu tenho que ter relacionamento com o porteiro para poder descobrir, e depois eu tenho que ter a tecnologia para descobrir o número do telefone para poder ligar. Ou seja, é muita coisa que eu tenho que executar. E como você mesmo disse, apesar de ser óbvio, não é assim que o mercado imobiliário atua. Então a criação dos corretores, eles olham para isso e falam assim, não, mas meu trabalho não é esse, meu trabalho é vender. Sabe? Eu acho que hoje o grande problema do mercado, que os proprietários enxergam isso, não, já tô deixando meu imóvel em 5 empresas, já tem 10 meses e nenhuma traz cliente. Mas é isso, porque o imóvel entra fora de preço, os corretores não trabalham ele, né? Às vezes ficam com medo de falar pro proprietário as verdades, que o imóvel dele tá fora de preço. E eu sempre falo com os corretores que o nosso trabalho é conseguir mostrar pro proprietário no ato da captação que a gente não quer anunciar o imóvel dele, a gente quer vender, né? Porque isso aí vai mostrar que o nosso objetivo ali realmente vai ser atualizar ele de tempos em tempos, conseguir mostrar pra ele, fazer, desde coisa básica, até dar um feedback de uma visita que teve no imóvel. Isso aí já vai, o tempo, né, vai abrir na cabeça dele.
E você sabe que quando a gente falou de treinar essa parte de ir no proprietário, porque é exatamente o que acontece. Quando a gente vai no proprietário a primeira vez, ainda mais sendo muito... A gente é muito ativo nessa... Então, assim, não foi o proprietário que nos procurou, a gente que foi atrás Sim. dele. Então, tipo assim, quando ele me chama é uma coisa. Quando eu tô indo atrás, eu que tô pedindo. Né? Então, tem esse desafio. Então, o que acontece? A gente treinou muito bem esse processo de visita. A gente pode até falar dele no meio do caminho. E aí entra sempre a questão da avaliação. Quando o imóvel às vezes já está no mercado, o proprietário já tem o preço. Então, beleza. O que a gente faz? Aí são dois caminhos. Se eu for fazer a avaliação, dentro do contexto de captação, se teve um espaço, a gente sempre faz a avaliação. Aqui às vezes a gente mostra, às vezes a gente não mostra. Mas bom, eu vou mostrar o proprietário a avaliação. Primeira coisa que eu digo para ele é o seguinte, a avaliação considera um preço de mercado. Ela é um balizador para a gente escolher o preço de anúncio. O imóvel é seu, você vai anunciar por quanto você quiser. O preço que a gente avaliou é o norte para a gente discutir o preço que a gente vai anunciar. E o preço de anúncio depende de qual estratégia comercial a gente vai usar. Por quê? Cara, se você tem tempo para vender, se você não está desesperado para vender, eu posso ter um prazo maior, eu posso buscar um preço um pouco mais caro. Se você está desesperado, que você está endividado, meu brother, eu tenho que anunciar abaixo do preço de mercado, porque se você não vender, a tua dívida vai passar o valor do imóvel. Então a gente primeiro entende essa necessidade de tempo de venda. Beleza, não, você tem tempo para vender? Então tá, a gente pode buscar um valor maior. E aí o que vai acontecer? Passados 15 dias, eu volto para você dizendo, olha só, teu imóvel teve 800 views e nenhum lead gerado. É óbvio que tá caro. Cara, seu imóvel tá caro, mas ele teve 800 views, gerou 12 leads e a gente conseguiu fazer 2 visitas. Então assim, tá caro, mas não teve proposta ainda, mas eu não vou mexer no preço, porque o mercado aceitou. Então, a gente combina com o proprietário o feedback do resultado que principalmente os portais vão me dar de acesso àquele imóvel, para eu poder voltar para ele e falar, cara, não é eu que vou te afirmar, eu sei quanto vale isso porque eu sou corretor experiente, vale. Não. O mercado não pegou. Porque eu tô te mostrando que teve view, etc e tal. Por que a maioria dos corretores não consegue baixar o preço? Porque o proprietário liga para ele 2 meses depois que o imóvel já tá na imobiliária. Falei, aí, cara, por que não vendeu? Fala, eu ia te ligar, inclusive, cara, tá caro. Que confiança, que credibilidade eu tenho com esse cara? Porque não se trabalha atenção ao proprietário. E tem um período certo para fazer esse acompanhamento? Sei lá, de 15 em 15 dias eu ligo, de 10 em 10 dias? O ideal, na nossa opinião, é de 15 em 15. Tá. É o ideal, na nossa opinião. Tem coisa que eu gosto de fazer mais curto. Quem dera todos fizessem de 15 em 15, né? Assim, continua sendo uma imobiliária com todos os desafios da imobiliária. Sim. Dá vontade até de falar, gente, eu tô falando tudo como é pra ser, não significa que é sim sempre não. Que o pessoal vira e fala assim, Pablo, você tá dizendo, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu me mato pra conseguir um pouco disso. A estratégia, a rua, tá pavimentada, agora eu tenho que seguir nela, isso é difícil. Eu falo com a Ana Luísa, quando ela fala assim, mas você tá falando não faz, eu falo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, porque assim, todo esse processo, essa evolução de resultados que eu falei, ela foi por culpa desse processo. Só que a nossa execução desse processo ainda é muito falha. A gente tem muito o que melhorar na execução, o que vai fazer com que o resultado melhore muito. Pablo, mas eu vou te falar que lá na Prolar a gente tem um setor de captação, com pessoas, profissionais CLTs que eles captam, e a gente também tem o time dos corretores que captam. A conversão do time CLT é muito maior em vendas do que o dos corretores. Mas por quê? Porque eles fazem, religiosamente, atualização de 15 em 15, de 10 em 10. E assim, o imóvel tá sempre dentro do preço, a gente não capta imóvel fora do preço, fora do nosso nicho, a gente trabalha com aquilo que a gente acredita que vai ser vendido. E a conversão é, assim, monstruosa. Né? Então isso a gente fala com os corretores e é até um argumento muito legal que muitos estão aderindo e estão cada vez mais abraçando essa ideia por conta desse case de sucesso que a gente tem dentro da empresa. E você tem uma coisa nisso, que é o ativo principal do corretor, de todos nós, mas do corretor, é o tempo que ele tem. Então, às vezes, o corretor não percebe que ele está queimando tempo. Fazendo captação mal feita, fazendo captação fora do nicho, não dando feedback para o proprietário. Tem aquela velha máxima que a gente tem que repetir o tempo inteiro. O cliente que eu já tenho, ele vale muito mais do cliente que eu vou ter. É isso. Só que a cultura do mercado imobiliário, que é uma cultura, na minha opinião, errada,
ela é o próximo lead, o próximo cliente é sempre melhor do que o que eu tenho. Então, você valoriza muito pouco. A gente começou a medir porque quando você acaba atuando micro nichado desse jeito, você acaba tendo um comportamento padronizado de mercado. Ou seja, o tempo de venda do imóvel acaba sendo o mesmo, a jornada de compra do cliente acaba sendo a mesma. Então, você consegue metrificar mais dados sobre a performance do corretor, porque ele não está uma hora trabalhando com imóvel de 1 milhão, outra hora trabalhando com imóvel de 5, que tem comportamentos completamente distintos. Então, quando você tem o mesmo nicho, você tem um comportamento similar mercadológico, logo, os indicadores também você consegue aproveitar. E aí a gente começou a perceber o volume de leads para uma venda. A gente tem pessoas na equipe que tem 18 leads para uma venda, 19 leads para uma venda, e tem pessoas que têm 62 leads para uma venda. E aí você começa a entender, peraí, e a gente não demite o de 62, tá? A gente pega o de 62 e fala assim, cara, vamos achar o problema. Porque assim, se a pessoa tá na 61, burra ela não é. A gente é muito criterioso para escolher a pessoa. Se ela tá tendo isso, é que tem alguma dificuldade acontecendo, e o nosso papel não é chegar e brigar com essa pessoa, ao contrário, é chegar assim, cara, onde é que tá o gargalo? E é engraçado que a gente acha os gargalos às vezes, quando a gente vai quebrando o número, né? Mas uma das coisas é volume de visitas que você faz com o mesmo cliente. Então, quem tem uma performance pior, a maioria das vezes é porque não está muito bem nichado, então está pegando de vários lugares e aí tem pouco imóvel para mostrar. Ou está no começo, né, da entrada dele na 61 ainda, e aí não tem um estoque individual grande o suficiente para poder fazer isso, mas a maioria das vezes é o abandono do cliente. E esse abandono, e até uma coisa que eu converso muito com o Rodrigo Werneck, existe uma questão na jornada de compra do cliente, que é o seguinte: o cliente ele entra para comprar imóvel, quando ele decide começar a procurar, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, ele tem uma expectativa na cabeça dele do que ele vai conseguir. Quando ele começa a visitar, normalmente essa expectativa é frustrada, né? Porque ele tem uma ideia mercadológica distinta do que é a realidade, a maioria das vezes. Então o cara tá lá visitando imóvel, visitando, porra, se frustra um pouco. E é cansativo visitar imóvel. Pô, você mobiliza a família inteira e tal. E aí ele chega e ele para de visitar. Ele cai, que a gente chama no vale da desilusão. Esse período, o que o corretor entende? O cliente estava só querendo, o lead esfriou, o cliente estava só querendo... Lead frio arquivado. O cliente só estava querendo viajar, visitar imóvel, era curioso, não sabe o que quer, papapá. Beleza? Aí esse cara, quando ele tá aqui, ele ajusta a expectativa dele. E aí, depois de 1 mês, 2 meses, ele volta para o mercado extremamente decidido ao que ele quer comprar. Só que quando ele não volta comigo, ele volta com todo mundo, que ele já sabe o que ele quer. E aí o meu poder em relação a esse cara de fidelização é mínimo, porque ele não precisa de mim. Ele passou por essa jornada sozinho. Agora, se eu consigo pegar o cara daqui e trazer para cá, se eu consigo acompanhar ele nesse vale da desilusão, ele vem fidelizado comigo. Então a gente percebeu que os corretores que têm a performance melhor são os que conseguem, estão extremamente micronichados. Legal. Tem um volume de captação no nicho, um market share no nicho de pelo menos 15% do nicho deles. E eles estão sempre voltando para esse cliente. Eles não abandonam esse cliente. Ou seja, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, ele vai ligar: "Ô Ana, tudo bom? Como é que você tá?" Vai bater papo com todos os clientes. A gente tem a segunda-feira, é o dia de organização, para você definir as listas que você vai ligar dos seus clientes de 1 mês atrás, de 2 meses atrás, de 3 meses atrás. Fazer o repique, né? Só que aí o que a gente começou a fazer com esse repique? Eu não vou simplesmente só ligar. Eu mando alguma coisa pro WhatsApp para esse cliente, por exemplo, eu mando um estudo de mercado. Ana Luísa, você estava vendo imóvel no Buritis. Aqui está um estudo de mercado do Buritis. E aí, como é que tá? Você desistiu de comprar mesmo? Você está repensando? Eu vou bater papo, eu não vou te pressionar. Aí, de vez em quando, a gente manda os 2 conteúdos, aí a gente manda uma isca, né? Olha, Ana, acabou de entrar esse imóvel no Buritis aqui que eu achei a sua cara, eu sei que você não está comprando mais, mas eu não ia conseguir não te mandar, toma. Aí eu te mando, às vezes você olha, peraí, tá, vou visitar. Ou te recuperei. Se você não vai, beleza, aí eu mando mais algum conteúdo, passa um tempo, eu mando outra isca. Isso tá funcionando. Então você vê, o nosso mercado, ele pede metodologia, ele pede processo. Porque isso é metodologia e processo. Isso é organização. O cara não precisa ser um gênio para fazer isso. Isso não é habilidade individual. Isso é seguir processo. Por que a CLT tem mais resultado? Porque a CLT segue o processo. Então o nosso desafio como gestores é ter um processo claro, uma metodologia clara, que funcione.
e convencer a equipe de vendas a atuar dessa forma. Porque os corretores são autônomos, a gente não manda neles. Certo. Eu convenço eles. Opa, peraí, o caminho que o Pablo está me dizendo eu acho que é melhor. Então eu vou seguir. É. E aí que entra, para mim, a principal figura do mercado imobiliário hoje. Você diz, Pablo, quem é a pessoa mais importante na empresa? O gerente de equipe. Porque ele é o cara que faz essa roda girar. Um excelente gerente pega um corretor ruim e transforma em mediano. Pega um mediano e transforma em excelente. E a gente menospreza a importância do gestor imobiliário. Então, assim, quando a gente diz assim, Pablo, me diz, tá, você tem que dizer uma pessoa que é a mais importante para uma imobiliária é o gestor. Porque sem um bom gestor, os corretores nunca vão performar o que eles... Sim, eles vão performar o que eles performariam sozinhos, mas não o que eles conseguiriam performar com ajuda, com auxílio, com direcionamento. E é muito isso que você falou. E o papo tá bem casado com o que a gente falou ontem com o Rodrigo, pra todo mundo ver que o mercado tá caminhando pra isso. Não existe mais aquela ânsia de lead. Por que o corretor que recebe 60 leads não consegue ter uma conversão? Como é humanamente impossível ele pegar esse volume de leads e fazer o acompanhamento? Não dá. É impossível. Então, o corretor vai abrir mão de receber 60 leads por livre e espontânea vontade? Não. Aí que entra um bom líder. E tem uma outra coisa, que é uma coisa que o pessoal sempre quando a gente analisa, nossa, você recebeu 60 leads, fez uma venda, olha o custo disso. A gente quando fala isso, normalmente o pessoal entende esse custo como o custo da imobiliária de gerar lead, beleza? Cara, o custo que o corretor teve para atender 60 leads foi gigantesco. Então, na cabeça da maioria do mercado, tá como se, não, mas isso é um custo da imobiliária, não é meu. Eu falei, meu irmão, você foi 60 vezes no imóveis. Você gastou gasolina, você gastou com transporte e principalmente você gastou seu tempo. O custo de gerenciar mal o lead é infinitamente maior pro corretor do que pra imobiliária. Pra imobiliária é só dinheiro. E ele não consegue fidelizar esse cliente porque ele tem tanto volume que geralmente ele vai estar caçando o lead quente, né? Aquele que vai comprar rápido. Então, o que ele tá fazendo é esquentando o banco desses clientes que não estão tão quentes para os outros venderem. Ele mostra um bom imóvel, aí o cliente já sabe que não é aquilo que ele quer. Aí, quando o cliente já tá decidido, procura o corretor que tá ali acompanhando. Você sabe que, assim, quando a gente começa a ter processo, metodologia, metrificar muito bem isso, e você consegue direcionar, porque o direcionamento do corretor, ele não é assim, eu sou Pablo, eu sou inteligente, eu sou um gênio, obedece o que eu tô falando, não. São dados que você mostra, fala, cara, ó, a pessoa seguiu esse caminho, os números mostraram isso e tá dando certo. Os números pra cá mostraram que não tem resultado. Então, sem processo e metodologia claros, não tem caminho. Né? Sem eu ter a estratégia definida, esquece. Tanto que eu copiei do Rodrigo da Cúpula, né? O estrategista, que ele é o CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Eu falei, cara, eu vou copiar isso de você, porque a minha função na 61 principal é estratégia. Né? E eu até brinquei com ele, me autorizou a copiar. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você consegue direcionar, indicar bem isso para o corretor, ele começa a perceber o valor do lead como diferente. Então ele começa a perceber o seguinte, falou, cara, eu não tenho que atender 60 leads, porque eu não vou ter 60 leads do meu nicho. Porque acontece uma coisa, para eu manter, vamos lá, o meu nicho tem 100 imóveis, vamos fazer uma conta, meu nicho tem 100 imóveis, e eu tenho 20 captações, eu tenho um estoque de 20. Esse estoque de 20 vai me gerar lead pra caramba. Ou seja, ao atender os leads que esse estoque de 20 imóveis de um nicho de 100 me gerou, e eu não tiver tempo para manter o meu estoque em 20, porque dos 20 imóveis eu vou vender alguns, o mercado vai vender outros. Ou seja, eu como corretor, eu tenho que ter o tempo para manter o meu estoque grande, porque se meu estoque cai, meu volume de leads cai, minhas vendas caem. Só que meu tempo é finito. Então, o que determina o tamanho do nicho é o volume de captação, o volume de estoque que eu preciso, é a equação ideal. Quantos % de market share nesse nicho eu tenho que ter para gerar um volume de leads X que eu consiga atender e ter uma eficiência grande de vendas? E aí o pessoal fala assim, não, mas eu só tenho 20 imóveis, é muito pouco. Eu posso ter 60, 70. Sim, mas você não vai dar conta de atender os leads que você vai. Então com 20 você gera um volume de leads tão grande que você consegue manter os 20,
Ou seja, você consegue e atender bem esses leads. E aí você consegue ter um VGV muito grande. Então, quando eu falo do VGV da 61, que saiu de 21 milhões para 273 ano passado, e esse ano já passou 273, esse crescimento foi com melhor aproveitamento do tempo das pessoas. E para chegar nesse número, e aí entra algumas coisas, eu falei assim, cara, eu uso muito a métrica do VGV, que eu acho que é a única métrica comparável, né? A gente não tem 1 ou 2 corretores na 61 que passam de 30 milhões ano. A gente tem vários. Se eu não me engano, tá, gente? No meio do ano, que passaram de 20, eu acho que foram 9. Uau. Dos 40. E aí você vai olhar, os 9 são pessoas totalmente diferentes. O que elas têm em comum? Metodologia. Processo. E os que vendem mais, o que é? Seguem o processo à risca. Toda vez que a gente vai dar a premiação do mês e chama lá na frente o campeão do mês, ele repete. Cara, independente de quem quer que seja que ganhou o mês, todos que ganharam o mês, vão lá na frente. Gente, só segue a estratégia, não precisa fazer nada diferente. Todos os campeões falam a mesma coisa. Porque é disso. E isso veio de uma coisa, né? A maioria das empresas do mercado é focada em venda. Beleza. Vira para várias imobiliárias, assim, vocês conhecem várias imobiliárias, eu também, pergunta, cara, de onde é que vem tuas vendas? Ah, vem do portal tal coisa. Eu falo, não. Qual é o processo que gera tuas vendas? Praticamente ninguém sabe. Uma venda não é um acaso. Existe um processo para ela acontecer. A partir do momento que eu identifico esse processo, eu consigo repetir esse processo e, por consequência, gerar mais vendas. A venda não é uma coisa que aconteceu. Pra você ter ideia, a gente tem uma equipe, a equipe Águia do Marcelo, ela vem vindo com volume de captações muito bons e vem vendendo bem. E ela teve um mês péssimo mês passado. Péssimo. Sabe qual foi a pressão que a gente botou na equipe para vender? 0. Sabe o que a gente falou pro gestor no final do mês? E ele tava assim, cara... E o Marcelo é um cara incrível, um excelente gestor. Falei, Marcelo, tudo é probabilidade. Não tem lógica com o teu volume de estoque, a tua atuação, você ter tido um mês ruim. Foi azar esse mês. Mas é probabilidade, cara. Mês que vem você vai ver que você vai vender pra caramba. Ele já vendeu esse mês mais do que ele vendeu em qualquer outro mês no ano. Por quê? Porque tudo tende à média. Ele com o volume X de captação, com a performance X dos corretores, com o estilo de gestão dele, com o processo, com a metodologia, ele tem um determinado aproveitamento médio. E tudo tende à média. Quando o aproveitamento dele caiu muito, eu falei, cara, isso foi um ponto fora da curva. O mês vai tender à média. Assim como o que ele está vendendo esse mês está um pouco acima. O que ele vai vender esse mês vai estar um pouco acima da média. Eu falei, cara, a tua performance ainda não é dessa aqui. Sim. Né? Porque, por exemplo, a equipe do Marcelo, nossa estimativa é que vende em torno de 12 milhões mês a equipe dele. Né? Mês passado foi horrível, acho que foi 4. Agora ele já está com 14, alguma coisa assim esse mês. E a gente está no meio do mês. Então, beleza, ele vai chegar esse mês a 20 alguma coisa. Também não é a média, está muito acima da média. Eu não posso esperar que a equipe dele vai continuar vendendo em 20 agora. Vai voltar para os 12, 13, aí a gente tem que melhorar a atuação para chegar na performance de 20. Mas já é uma equipe muito boa, que vende 12 milhões mês de média é uma equipe muito boa. Sim. Ô, Pablo, e uma das iniciativas mais sensacionais que você implementou lá na 61 foi a Smart Monday, né? O que é a Smart Monday e como que surgiu essa ideia? Cara, a Smart Monday me dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Gente, são 2 horas de treinamento toda segunda-feira. Começa a que horas? Começa 9h15, 9h20, vai até 11h. Pra começar a semana, então. Para começar a semana. Ela nasceu por quê? Em 2018, a gente já tinha estratégia na 61 e eu contratei uma empresa para fazer um curso para 61. Eu queria um curso de formação de corretores. E a gente contratou essa empresa, foi um curso de 6 meses, com aulas quinzenais, dever de casa, trabalho em grupo, escola mesmo, e com TCC no final. De 18 corretores que fizeram ela completa, 6 passaram no TCC. Nossa. Pra você ter ideia, o TCC foi muito bacana, foi exigente, não foi brincadeira, assim, não foi... Eu levo a educação muito a sério. Sim. E eu lembro que quando, cara, essa é uma história legal, quando eu contratei esse curso, eu não ganhava dinheiro ainda, né? E eu tinha dinheiro para pagar um mês só do curso, assim, eu tinha dividido, acho que em 8 parcelas o curso, eu tinha dinheiro para pagar uma parcela. E eu lembro de conversar com minha mãe e falar, mãe, não tem como investir em educação e dar errado, eu vou fazer. E deu certo, eu consegui pagar o curso inteiro, né? E aí, nasceu, beleza. Só que o que acontece? Quando acabou isso,
não teve continuidade. Aí no ano seguinte a gente fez um outro curso desses, 18 em 19, e aí já dos 18, os 18 passaram com o mesmo nível de dificuldade do TCC. Isso foi muito importante para subir a régua da empresa, e muito dessa performance de resultados veio por conta dessa educação que fez com que eles seguissem a estratégia, entendessem a estratégia, etc. E o TCC era sobre o nicho de cada um. Eles tinham que fazer uma apresentação sobre o nicho histórico, cultural e tal, não só mercadológica. Bom, beleza. Aí veio a pandemia. E na pandemia a gente começou a fazer reunião online toda segunda-feira de manhã, que era o kickoff da semana. Beleza, então a gente tinha o kickoff da semana, que eram 20 minutos, meia hora, em que eu trazia algum assunto, algum dado, alguma coisa, só pra juntar todo mundo e aí, beleza, começamos a semana. Daquele gás. Nisso. E eu com o projeto de fazer o curso de novo, né? Porque aí foi depois que deu a pandemia 20, aquela bagunça toda. E aí tem o conceito de educação continuada. Né? Hoje tem dois conceitos muito fortes na educação que se fala muito. Um é desaprender para reaprender, né? Essa é uma coisa que se fala muito. E a questão da educação continuada. E, queira ou não queira, você tem giro de equipe. Então, se eu dou um curso uma vez no ano, eu vou demorar um ano para fazer de novo, eu vou ter todo esse espaço que eu não vou trabalhar. E aí disso, educação continuada, a gente tá com kick-off, surgiu a ideia, falou, cara, eu vou aumentar o kick-off. Eu vou trazer um conteúdo denso no kick-off. Aí a gente começou a fazer o kick-off mais denso, parou de ser online, porque acabou a pandemia, voltamos pro escritório, e aí surgiu um nome, Smart Monday, para encapsular isso, mas foi de trazer conteúdos densos, conteúdos relevantes, respeitando a inteligência dos corretores, não é conteúdo bobo, não é, se fala de coisas complexas até, toda segunda-feira, e aí tem algumas coisas que minaram isso. Eu fiz um curso chamado Vende-se, com o Flávio Augusto e o Caio Carneiro, e esse curso tinha uma área presencial. E eu paguei pro presencial porque eu queria fazer uma única pergunta. Porque o Flávio Augusto falava no curso que assim, eu tenho que treinar a equipe comercial, se treina todo dia. Eu, como, caralho? Impossível, velho, como? Eu falei, eu vou pagar o negócio, gastar, acho que, sei lá, 10 mil reais pra ir pra São Paulo. Falei, olha, eu comprando o curso, falei, eu preciso fazer uma pergunta. Se vocês me garantirem que eu vou fazer uma pergunta, eu vou. Aí eu falei, cara, como é que você treina a sua equipe todo dia? E aí a resposta foi fantástica. Ele falou o seguinte, cara, olha, você tem que ter um processo de venda e metodologia. Então você vai treinar a tua equipe sempre sobre o mesmo processo, a mesma metodologia. Aí ele falou, o Messi quando tá treinando no Barcelona, ele treina passe e ele treina chute. É o básico que você tem que treinar, porque você precisa fazer o básico. Só que você vai a cada treinamento olhar para esse básico por um ângulo diferente. E você vai usar algo que aconteceu no dia anterior para usar de gancho pro pedaço da sua estratégia que você vai treinar no dia de hoje. Falei, porra, tá, fez sentido. E você vai pegar também pessoas do teu grupo comercial que estão performando pior ou melhor, e entendendo o que está fazendo cada um, que é o melhor aproveitamento da estratégia, que um está tendo um pior aproveitamento da estratégia, isso vai te gerar os insumos para você dar os treinamentos. Isso foi um eureka, isso clareou minha cabeça. Falei, beleza, então é sobre isso. Então a Smart Monday, ela quase que todas são sobre a metodologia e o processo da 61, trazendo conteúdos diversos que embasam o processo e essa metodologia. Então não é que é a mesma, desculpa gente, não é que é a mesma coisa. É olhar para a mesma coisa de um ângulo diferente, trazendo conteúdos completamente, talvez nada a ver com o mercado imobiliário, que dão força para aquela linha. E aí alguns treinamentos são um pouco diferentes, algumas Smart Mondays a gente fala de parte técnica burocrática, tem Smart Monday também para o lado motivacional, tem Smart Monday sobre como se comporta o mercado imobiliário, qual é a lógica do mercado imobiliário, como é que ele valoriza, o que não valoriza, como é que eu calculo rentabilidade. Então a gente vai muito para a área matemática, né? Então assim, acabou criando um volume de conteúdo, dá um trabalho porque toda semana é conteúdo novo. Já tem, acho que quase 3 anos. Imagino para montar isso todo. É um dos meus principais trabalhos hoje na empresa, é montar. Graças a Deus nasceu a inteligência artificial no meio do caminho. Que ajuda. Porque ela ajuda ela acelera o processo. Não é que a inteligência cria. Você tem que dar. Eu vou indo e eles vão me dando feedbacks. Tanto é que que eu falei no começo, o Vale da Desilusão, essa teoria desse comportamento desse cliente, de como o cliente se comporta, foi uma cocriação minha com o ChatGPT. E depois com o Rodrigo, porque quando eu via isso, eu falei, Rodrigo,
que você acha disso? E a gente foi trocando e aperfeiçoando. Por quê? Eu estava discutindo com o ChatGPT sobre o comportamento, a jornada de compra do mercado imobiliário, e literalmente, era meu amigo, o ChatGPT, batendo papo com ele, a gente conversando, ele trazendo e tal. E aí foi evoluindo, e eu fazendo perguntas, e ele trazendo, eu gerando hipótese, etc e tal. A gente chegou nesse gráfico, né? Nessa visão. Aí eu falei pra ele, assim, tá, me dá um embasamento acadêmico pra isso, né? Aí ele, não tem. Não tem. Não. Aí eu fui procurar o gráfico no Google, não tinha. Não teve nenhum trabalho acadêmico feito pra chegar nisso. Foi simplesmente a dedução dos meus inputs junto com o ChatGPT que chegou nisso, e depois a gente foi para os dados da 61, a gente começou a pesquisar sobre os nossos clientes, e a gente viu que aquilo acontecia mesmo. Então quando a gente foi botar a jornada dos clientes no gráfico, começou a acontecer. A gente falou, cara, então é um pouco empírico, eu não fiz nenhuma tese ainda de mestrado em cima disso, mas com base nos dados da 61 a gente conseguiu ver que essa jornada, ela acontece, o cliente entra, desacelera e volta. Só de você falar aí, é exatamente isso que acontece, acho que em todas as Ninguém empresas. tinha desenhado isso, ninguém treinou isso, entendeu? E aí também, depois que o Rodrigo validou, eu falei, não, então beleza, funciona, ele concordou, ele testou e ele viu as hipóteses também, Legal. validou e funcionou. Então a Smart Money é algo, e ela se torna uma coisa fundamental para a empresa. Então já tem, pandemia 2020, 4 anos? É que a que tá com esse formato de Smart Monday, tem 3 já. 3? Foi algum momento de 21 que começou assim, porque ela foi não foi do dia pra noite, Foi construído. que ela foi construída. Legal. E é algo que, assim, é fundamental para a empresa. Vários corretores de outras imobiliárias assistem, é aberto, assim, se algum corretor de outra Tem imobiliária... live? Não, a gente já transmitiu uma vez. Ah. Cara, eu não lembro agora, me fugiu o nome da pessoa, pra Fortaleza. O cara juntou a equipe dele lá, e aí a gente fez uma transmissão, mas foi um caso que ele pediu, assim, mas os corretores de Brasília, a 61 é aberta na segunda-feira, pra quem quiser ir Que assistir legal. a Smart Monday. Bacana. E isso, Pablo, eu acho muito legal da sua parte da 61, porque é o que você falou, às vezes os corretores ficam assim, você tá abrindo pra concorrência, mas você tá educando o mercado, isso só tem benefício, né? Porque você tá deixando o mercado como um todo de Brasília mais educado, porque Brasília já chegou nos 3% de corretagem, piorar, acho que não Mas tá dá, não. melhorando, tá subindo, graças a Deus. E É um isso é bom pra mercado todo difícil. mundo, né? Não, e eu acho que essa coisa interessante, né? Eu era Netmóveis também. A Aham. Netmóveis investe muito Em nessa educação, formação também. A sim. Netmóveis Brasília tem frequentemente eventos de educação corporativa, que são muito bons. A Remax vem fazendo um investimento lá em Brasília, no Brasil inteiro, mas em Brasília muito bom de formação, né, de corretores, formação acadêmica. A 61 vem fazendo o trabalho dela. Então, acho que isso não é uma coisa isolada, né? O papel da cúpula de formação, de educação é fantástico. Então, a minha visão olhando de fora, se você... Muito curioso isso. Se você ia numa faculdade de administração, lá em 2010, 2009, virasse para os alunos, alguém quer ser corretor? Zero. Se você olhasse o volume de trabalhos acadêmicos, de teses, de graduação que eu estou falando, não estou falando em mestrado e doutorado, sobre o mercado imobiliária, não sobre incorporação e tal, sobre captação, venda de imóvel, comportamento do corretor, gestão de equipe, essas coisas. Gente, praticamente não tem conteúdo acadêmico sobre essa área, porque foi uma área que nunca despertou esse interesse. E é uma área que tem, só para ver, em Brasília, os dados com base no ITBI, Brasília vende por ano, em média, 21 a 23 bilhões de reais em imóvel. São 23 bilhões que giram por conta da profissão de corretagem. Cara, como isso economicamente é extremamente relevante. A gente tá falando do serviço mais essencial também, né? Isso, Que e maravilha. não se estuda isso. Então, se percebeu isso, o mercado está começando a investir cada vez mais em informação. Eu tenho certeza que a gente vai ver nos próximos 10 anos muito trabalho acadêmico sobre o mercado imobiliário, falando sobre imobiliárias, sobre o trabalho do corretor. Eu acho que vai começar a crescer isso, porque a qualidade dos profissionais do mercado começou a melhorar. A gente começou a atrair pessoas com nível sociocultural mais elevado para o mercado. Sim. Isso já tem aí uns 15 anos que começou, isso está cada vez acontecendo mais. Então isso está trazendo mais respeitabilidade para a profissão, etc. E é um mercado que está passando, pelo menos em Brasília, por uma concentração. Era um mercado extremamente pulverizado, cheio de imobiliárias pequenininhas e tal. E aí o trabalho algumas empresas começaram a crescer. Vocês são um caso aqui em Belo Horizonte, que vocês detêm um market share da cidade muito grande. Sim. Então isso
quando você começa a ter empresas desse porte, você começa a atrair pessoas e falar, pô, peraí, não é um boteco, cara, é uma empresa grande, eu quero trabalhar lá. Você começa a ser desejada, a profissão começa a ser desejada, e isso é uma roda virtuosa que passa essencialmente pela educação, dessa evolução da profissão, que ela vem acontecendo. Infelizmente, essa evolução está deixando muita gente pelo caminho, que são pessoas que acham que a profissão é a profissão do cara que carrega a pastinha de uns anos atrás. Entendeu? Esquece daquele cara que acha que é bom de papo e que vai ser um excelente vendedor. Falou, cara, nossa profissão não é assim. Não é. Eu tô atendendo você, amigo, e eu tenho que entender o que é melhor para sua família na hora de comprar. Ah, não, a Gabi, ela é uma investidora. Se eu não conseguir discutir com a Gabi igual o cara da XP e do BTG discute, o dinheiro vai pro BTG, vai pra XP, não vem pra cá. Entende? Então, assim, a gente tem que ter uma formação, tá se cada vez mais se exigindo uma formação do corretor, principalmente, assim, acadêmica, né, cultural, muito maior, para poder dar conta da complexidade da profissão que a gente falou lá no início. Por quê? Porque você tem muito dinheiro nessa profissão. Se tem muito dinheiro, você começou a atrair pessoas muito boas, o nível da profissão está subindo, quem ficou para trás ficou. É isso. Pablo, o papo tá muito bom. Se a gente pudesse passar um dia aqui conversando, porque são tantos assuntos, né? Tanta coisa que envolve gerir uma empresa, treinamento de corretor, números, mas a gente tem que encerrar, porque já deu nosso tempo. Só que eu queria, antes da gente encerrar, os nossos convidados, a gente pede para eles darem 3 conselhos que você gostaria de ter recebido quando você começou lá atrás. 3 conselhos? Difícil isso, me pegou de surpresa, assim. Eu acho que não é nem conselho. A primeira coisa foi a seguinte, não vai ser fácil. Vai ser dolorido. Aceita, vai ser, mas vale a pena a jornada. Tá longe de... né, as pessoas vinham falando aqui, que incrível a empresa e tal. Falei, cara, eu tô falando aqui, a realidade... ela é dura, ela é doída. Não olha para alguém que tá falando uma coisa aqui, que sim, é o que a gente tá buscando, é o que a gente tá fazendo, mas achando, ai meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Não, brother. É doído, é difícil, não foi fácil chegar aqui, não tá sendo fácil estar aqui no momento que a empresa tá hoje, não vai ser fácil levar ela para onde vai, mas vale a pena, só que não é fácil. Essa eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é estuda. Só que não estuda achando que estudar é contratei um cursinho aqui, um cursinho ali, esses gurus que aparecem do nada dizendo que é fácil isso, aquilo. Não é fácil. Qualquer um que te falar que é um curso que você vai aprender imóveis, vender imóveis em uma semana e vai ter sucesso, mentira. Não é, a profissão não é fácil. Então procurem cursos, procurem estudar de maneira densa, de maneira concreta, sem aventuras, sem as pessoas dizendo que o que tem de gente aí que nunca fez nada, vendendo como se fosse fácil, como se tem que fazer, é uma profissão difícil. E a terceira coisa é enxergue o tanto que a profissão ela é importante socialmente falando. Dependendo do imóvel que você vender para a pessoa, ela vai almoçar em casa com a família ou não. Dependendo do imóvel dependendo da dívida do imóvel que a pessoa criar, o casamento vai acabar ou não. Então a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas quando a gente está falando de vender o lar da pessoa, a pessoa comprar o lar. A gente tem um papel emocional grande aí. A pessoa está vendendo o lar que ela morou 30 anos. Eu tenho que ter muito carinho com esse cliente, porque emocionalmente é difícil. A pessoa está tirando 1,5 milhão do bolso, ou 150 mil do bolso. Aquilo é dinheiro demais. A pessoa fica ansiosa, querer discutir contrato faz parte. Tenha muito carinho com os clientes, porque eles estão passando por um momento. Sem contar divórcio, inventário e tal, que é nosso papel tratar. Agora, se você vai trabalhar nessa profissão com divórcio, inventário, etc., seja bom tecnicamente. Tenha carinho e seja muito bom tecnicamente. E ela falou que a gente tinha muito tempo para conversar, né? A gente vai passar 2 dias daqui a pouco em imersão. A gente vai conversar muito. O podcast aqui não dá. O assunto não vai acabar. O assunto não vai acabar, mas a gente vai passar 2 dias juntos amanhã e depois falando disso. Pablo, muito obrigada pela sua presença. Obrigada aí por ter disponibilizado esse tempo e com certeza vai ser dias muito ricos aí que a gente vai ter. Sim. E eu gosto muito desse trabalho também que a gente faz até na cúpula de conseguir entender um pouco das outras praças, né? Então isso é muito interessante mesmo. Tá. E aí, gente, quem quiser, a 61 é @61imóveis
né? Que eu não posto muito no meu pessoal, é Pablo VF Bueno, meu arroba, eu posto muito pouco, que essa coisa de palestrante, professor, eu restringi um pouco porque eu sou empresário primeiro, eu tenho que eu tenho que cuidar da lojinha primeiro, da lojinha, para depois poder fazer, mas sempre que eu puder ajudar, participar, estou à disposição. Pablo, muito obrigado pela sua presença. Ótimo. Esse foi mais um podcast do ProLarcast. Siga a gente no Instagram e se você gostou desse episódio, não esquece de deixar seu like ou no YouTube ou no Spotify. Até o próximo, gente. Tchau.